Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos novamente para falar da palavra de Deus, trazendo uma mensagem de esperança para a minha vida e sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, entregamos este momento nas tuas mãos. Pai, que o Senhor possa estar nos orientando, nos instruindo, como falar e ouvir da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Dou, Senhor, toda a liberdade para o Senhor estar agindo nesse momento em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Glórias a Deus, Porque estamos novamente aqui. E hoje, com essa mensagem de esperança, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. E diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. No 2, todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Quem corta? O Pai. Amém? Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Amém? No 3, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado. Amém? No 4, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. E no 5 diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Amém? Glórias a Deus, por essa palavra. E esse relacionamento, que Deus trata, um paralelo, de planta, árvores com vidas, vem do Velho Testamento, E lá, veja, lá em Salmos, Só anote, fazendo um favor. No capítulo 1, de 1 a 8, E Jeremias, capítulo 17, Versículo também de 1 a 8, Trata como aqueles que confiam no Senhor, E buscam obedecer os seus mandamentos, vidas assim. E também trata com vidas aquelas que se afastam do Senhor, que confia nos outros, e que confia na força de fracos seres humanos, Aqueles que confiam no Senhor, que está em primeiro lugar aqui que eu comentei, eles terão a bênção do Senhor, E aqueles que se afastam do Senhor, eles terão a maldição do Senhor, E aqui ele nos dois livros, tanto o Salmo como Jeremias, ele trata as vidas como árvores, como plantas, E diz que aqueles que obedecem, serão plantas vivas, árvores vivas, vão dar belos frutos, E aqueles que se afastam do Senhor serão árvores que serão lançadas em terras secas, E que não gerarão nada, Assim trata Deus, na sua palavra, nesses dois livros, E também diz lá em Salmos, também, Salmos, capítulo 80, versículo de 8 a 16. E Jeremias também, capítulo 2,
versículo 21, trata a nação de Israel, né, no Antigo Testamento, né, por diversas vezes ela é representada por uma videira, né? E interessante, né? Naquela época, Deus já tratava o povo como videira, como aqui nós vimos como plantas e árvores, né? Aqueles que estão dentro do caminho do Senhor e aqueles que estão fora do caminho do Senhor. Mas voltando, né, ao nosso hoje nosso texto, né, que vamos comentar, né, que nós acabamos de ler do Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo do 1 a 5, né, tá falando sobre a videira verdadeira, tá falando sobre o Pai, né, Deus, o lavrador, e nós como os ramos. Amém? Bom, eu vejo aqui, né, e li que na videira, né, existem dois tipos de ramos, né? O ramo produtivo e o ramo improdutivo. O dono da videira, o agricultor, né, conhece esses dois tipos de ramos. Ele corta o ramo improdutivo, né, e limpa o produtivo para que dê mais frutos. É assim, né, assim no meio da agricultura, né? E também, quando nós plantamos, né, uma árvore frutífera, né, qual é o nosso objetivo? Né? O objetivo é de que essa árvore cresça, né, que dê frutos e bons frutos. Esse é o nosso objetivo, né? E de quando plantamos uma árvore frutífera. Nas minhas férias agora, né, fui para o interior e chegando lá, notei que diversas árvores, né, de frutas estavam secas. Imaginei, né, logo assim que deveria ser devido ao tempo seco, né, a falta de chuva, que levaram elas a ficar nessa situação, né? Bom, a primeira providência que eu fiz, né, foi molhar as árvores, né, e limpar em volta delas, tirando certos matos que estavam atrapalhando o desenvolvimento delas, né? E logo depois, né, fiquei lá por 15 dias, né, mas no terceiro, quarto dia que eu fiz isso, né, que molhei as plantas, limpei em volta delas, né, eu vi alguma mudança nas árvores, né? Um pezinho de limão lá, eu tenho um pezinho de limão. O pezinho de limão, ele tava com as folhinhas, quando eu cheguei, tava com as folhinhas amarelas, meio amarelinhas assim, né? E já depois de molhado no quarto dia, eu vi o quê? Que começou a florescer. E já tava nascendo uns limãozinhos bem pequenininhos, né? Olha só, né? O cuidado, né? Só foi na questão de dar um pouco do nosso tempo, né? E ver a necessidade daquela planta e do nosso conhecimento, um pequeno conhecimento, né? A gente viu que estava faltando água e também estava faltando limpar em volta dessas plantas. Também tem um pessegueiro lá, né? O pé de pêssego estava sequinho. Ele tem mais ou menos uns 2 metros, 3 metros, né? Estava bem sequinho. E quando chegamos, e após, né, molharmos, né, limpar em volta também, logo no quarto dia começou a florescer, nascer daqueles raminhos, né, secos, começou a nascer umas folhinhas verdes e também começou a florescer. E toda florzinha, né, que dá, quer dizer que ali vai nascer uma frutinha, vai nascer um pêssego. Olha, temos também um pé de uva, né, uma videira. E também quando chegamos, né, ela estava toda sequinha, né, não tinha nenhuma folhinha verde, nada. Bom,
Mas um pouco o conhecimento que temos, né? Esta época, né, que fomos lá, ela fica desse jeitinho mesmo, ela fica toda sequinha, porque é uma época que caem as folhinhas verdes, aí ela fica toda seca, aí nessa época temos que fazer a poda, né? E o corte dos ramos produtivos e dos ramos improdutivos, né? E quando cortamos podamos, né? Quando podamos os ramos produtivos, com a intenção, né? Que dali a parreira, né? Ela fique mais forte, né? Nasce dali uns ramos que vão dar frutos, né? E já os raminhos improdutivos, né? Eles são cortados e lançados fora, né? Tirado da parreira. Bom, eu estou comentando isso porque ali eu creio que Deus nos ensina em todos os momentos da nossa vida. E naquele momento que eu estava ali limpando aquele terreno, limpando aquela área, tratando daquelas árvores, né? Deus trata com a gente, né? E mostrou como temos que ter cuidado, né? Com tudo que temos, né? Principalmente daquelas do que depende de nós, né? Porque aqui no Evangelho de João, né? Diz que Jesus é a videira verdadeira. Amém? Jesus, a videira verdadeira, a planta, né? E fala também que Deus é o lavrador, ele é o agricultor, né? Ele que cuida, ele que sabe quando podar, ele que sabe quando cortar, né? Ele sabe a necessidade daqueles ramos, né? E nós somos os ramos. Isso que eu quero passar para os irmãos. Nós somos os ramos. Os ramos, eles têm que ser cuidados, né? Não podemos... E Jesus é a origem dos ramos, né? Deus é o cuidador da planta e dos ramos, né? Pelo conhecimento, né? E pela pouquinho, né? Que eu conheço de agricultura, né? Eu vejo que, por mim, a primeira vez que eu vi a parreira sequinha, eu pensei, nossa, ela está morta, né? Eu vou cortar, né? Pelo meu conhecimento, pelo meu pequeno conhecimento, né? Já ia cortar a parreira. Mas uma pessoa falou assim, Carlinhos, não é dessa forma não. Esse período ela fica desse jeito mesmo, né? Vai ter um período de corte de ramos, de poda de ramos, para que ela floresça e dê bons frutos. Muitas vezes tratamos, né, de vidas. Somos o lavrador? Somos o agricultor para falar que temos que cortar? Nós somos o que podamos ou nós somos o que cortamos? Não queremos ser Deus, mas muitas vezes colocamos como Deus. Julgamos,
E isso não vem não é para nós. Nós somos ramos, né? O presbítero aqui é ramo. A diaconisa, o diácono é ramo. Amém? O pastor é ramo. Os levitas são ramos. O cuidado que devemos ter. Temos que saber qual é a nossa função, né? E o dever de cada um. Jesus tem um dever de gerar ramos. Deus tem o dever de cuidar desses ramos, de podar, de cortar esses ramos. Temos também que de colocar nossas vidas, né, numa posição de ouvir a palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus. Porque se nós confiamos na palavra de Deus, quem somos nós para falar que dali não vai gerar mais nada? Eu quase cortei a videira. Eu quase cortei a parreira, porque não tinha conhecimento. Mas Deus tem todo o conhecimento sobre nossas vidas. É isso que devemos entregar na mão do Senhor. Ou quando sabermos de vidas que precisam estarem sendo cuidadas por Ele, por Deus, orar por essas vidas. Estar próximo dessas vidas. E assim a palavra de Deus vai ser concretizada em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus é esperança para todos, né? Esperança para o esposo que está longe da presença do Senhor. Esperança para a esposa, né? Para o filho, para a filha, para a vizinha, né? Para os vizinhos, para o irmão da igreja que se encontra distante do caminho do Senhor. Jesus Cristo é a videira e está vivo, né? Aquela plantinha que eu pensei que estava morta lá, né? A parreirinha que eu pensei que estava morta, ela estava viva e ela gerou frutos, né? E Jesus Cristo é isso na nossa vida, né? Jesus Cristo está vivo, né? Ele nos ouve, Ele está atento às nossas orações, Ele está vivo. Temos que confiar na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus fazer parte das nossas vidas, né? Que possamos estar unidos com o Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter a sua bênção, para que possamos ter a certeza de que quando oramos, nossas orações são ouvidas. Nós, fala a palavra de Deus, que somos limpos, né? Somos ramos limpos, limpos pela palavra do Senhor, né? E creio que a minha oração hoje, né? Que possamos ser ramos produtivos. É essa a minha oração. Que a minha vida, a sua vida, possa ser ramo produtivo. E que esse ramo, né, como diz a palavra, que ela possa estar unido sempre com a planta que é Jesus Cristo. Vamos dar, né, a atenção nisso, né, que possamos ser ramos produtivos. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade e que fiquem na paz, né? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.